Que a graça do Senhor Jesus continue sendo derramada no seu coração, que o Espírito Santo possa falar conosco através da palavra nesta noite. Queremos lê-la no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, que é um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. É uma parábola conhecida e nós queremos aprender nesta noite sobre algumas verdades desse texto. Então, fixe os teus olhos na palavra e abra a tua mente e o teu coração para ouvir a voz do Espírito. Lucas 10, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê, ou seja, como você a interpreta? Qual é a compreensão que você tem da lei de Moisés? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: meio morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus volta para o que fez a pergunta de quem era o próximo e diz: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Simples assim. Amados, esse texto é muito lindo, é extraordinário da palavra de Deus. Por quê? Nós estamos diante da parábola do que chamamos de bom samaritano. E, na verdade, essa parábola ela é contada por Jesus para responder a 2 perguntas. A primeira é a pergunta do homem da lei, do escritor, do escriba, daquele que tinha função em Israel, um fariseu que tinha função em Israel em interpretar a lei, isto é, a vontade de Deus, a compreensão de tudo quanto Deus dissera no Antigo Testamento, e ele pergunta para Jesus para interrogá-lo, para colocá-lo em prova, para ver se Jesus realmente sabia sobre vida eterna ou se Jesus estava blefando. E para responder sobre a pergunta do que fazer para herdar a vida eterna,
Jesus, em tese, conta essa parábola, porque a segunda, quem é meu próximo, nasce, consequentemente, da primeira. Aí Jesus conta essa parábola. Mas para nós nos situarmos, essa conversa, essa história, ela nasce deste ambiente. Um homem que afirmava entender sobre a lei, chega a Jesus perguntando sobre vida eterna. E uma pergunta extraordinária, porque tudo que nós precisamos entender e responder estando vivos é sobre a vida eterna. Porque a vida eterna, ela é essencial. Deus nos dá essa vida para que nela nós nos preparemos para a eternidade. E aquele homem vem com uma pergunta extraordinária, porque vida eterna é além de vida após morte. Nós já aprendemos aqui que o contexto de vida eterna é uma vida abundante, é uma vida tal que começa aqui. Porque ou nós existimos no estado de vida permanente, eterna, ou nós existimos no estado de morte, de pecado, de rebelião contra Deus. Aí, nesta pergunta fantástica desse mestre da lei, com a intenção errada, Jesus tira o chão do camarada. Porque o que eu gosto de Jesus é que os grandes mestres sempre respondem com perguntas. Nós, às vezes, temos a tendência de responder uma pergunta com uma hora de explicação, uma hora de fala. Os grandes mestres, os homens mais inteligentes, no caso Jesus, ele respondeu a uma pergunta com outra pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala, o que está escrito na lei? Qual que é a tua compreensão? Aí é interessante que esse homem diz a verdade. Ele fala, olha, a lei de Moisés se resume nisto, a síntese dos mandamentos de Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5, e em Levítico capítulo 19, versículo 18, a síntese é: ama o Senhor de todo o teu coração, de todas as suas forças, de toda a tua alma. E o perito na lei acrescenta com todo o teu entendimento. Lá na lei não tem com todo o seu entendimento. Ele já citou a síntese da lei acrescentando o entendimento. Porque normalmente os religiosos costumam, ao tentar interpretar um texto das Sagradas Escrituras, tentam colocar algo que nela não está. E é nesse algo que nela não está que nascem todas as heresias, todas as coisas que nós vemos por aí, nessa Babel evangélica dos nossos dias. Mas ele fala, não, amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aí, se sou eu, de repente, ia esticar o diálogo. Jesus olha para ele e falou, não, você está correto. Vai e faze isto e viverás. Não é interessante? Vai, faze isto e viverás. Ou seja, não é faze isto e de repente pode ser que você seja salvo. Não é vai e faze isto e pode ser que um dia você venha morar no céu. Ele não está falando de céu somente. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo, e você viverá, e viverá a vida abundante. Viverá de forma eterna, de forma que a tua vida não terminará apenas com uma morte, de forma que a sua caminhada aqui será gerando vida, e o dia que fechar os seus olhos para esta realidade, para essa dimensão, você estará para sempre com o Senhor. Ok, pode ir. Mas aí o escriba, o intérprete da lei, fala, não, mas querendo justificar a si mesmo. Não é interessante essa pergunta? Mas Jesus não falou nada para ele. Jesus sequer fez alguma pergunta para ele. Jesus poderia ter dito, olha, mas e daí? Você ama a Deus e você ama o próximo? Não, Jesus só falou, vai. Mas ele, poxa vida, quis justificar-se. É que o encontro com Jesus, o Ari fala isso, o encontro com Jesus, por si só, ele nos faz enxergar quem nós somos. Quando aquele escriba tenta justificar-se a si mesmo, ele acabou de dizer
o que deveria se fazer para ter a vida eterna. Quando ele diz, tentando justificar a pergunta quem é o próximo, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu não pratico isso aí. Eu não tenho vida eterna em mim. Porque diante de Jesus não tem jeito de maquiar. Jesus não precisa perguntar nada para nós, tem hora. A simples presença, a simples análise, você respondeu corretamente. Pode ir que você vai viver. Lançou no seu ser, na sua alma, aquela constatação que ele não amava a Deus e nem ao próximo. Esse encontro com Jesus é que muda o ser. Esse encontro com Jesus é que ativa em nós, como diz alguém, aqueles botões que faz com que venha à tona a nossa real realidade de ser, as motivações do nosso coração. Ele acaba de dizer, não, para ter a vida eterna é amar a Deus de todo o coração. Nossa, que tremendo. Alguém sabe o que é amar a Deus de todo o coração? Esse todo, o que é? É amar a Deus com toda a tua alma. O coração fala de motivação, de motivos para servir Jesus. A alma fala do quê? A alma fala de as mais puros sentimentos e com todas as suas forças, ou seja, você que está gastando energia para servir Jesus e ama o próximo. É interessante que alguém que acaba de dizer que conhecia Deus, ele entendia bastante de lei. Alguém que acaba de dizer o resumo da palavra de Deus do Antigo Testamento, entende muito de lei, mas não entende nada de próximo. Não é interessante? Ué, mas quem é meu próximo? Não é uma pergunta assim um pouco incabível? Que pergunta é essa? Quem é meu próximo? É que nós percebemos nessa parábola, amados, que além da história de um homem bom, o bom samaritano, essa parábola nos leva a compreender que Deus prefere ser servido e ser amado no meu próximo. Grave isto. Deus escolheu ser amado no próximo. Não tem jeito, pastor, de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças, assim só eu e Deus? Não, não tem jeito, querido. Não existe isso. Pode abrir comigo. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 20, ele dá uma chapuletada em nós. Ele diz assim, ó, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu te amo, Jesus. Legal. Ama o próximo. Serve o próximo. Doa-se pelo próximo. A vida eterna é isso, é amar a Deus no próximo. Tanto é, nós falamos aqui isso que na quarta, tanto é verdade que lá no julgamento de Mateus, quando ele disse, vinde benditos, possuí por herança o reino que vos tenho preparado, o reino do meu Pai que vos tenho preparado. Mas como que nós podemos entrar e possuir esse reino? É porque quando eu estava com fome você deu de comer, quando eu estava nu você me vestiste, eu estava com frio você me aqueceste, era peregrino e me acolheste, estava preso e me visitaste. Mas peraí, mas quando é que nós vimos o Senhor? Nós nem sabíamos que o Senhor existia. Nós nunca nem ouvimos falar do Senhor. Ele falou, é que todas as vezes que você fez isso a um próximo, todas as vezes que você atendeu à necessidade de um próximo, todas as vezes que você percebeu o próximo caído e ajudou, foi a mim que vocês fizeram. Então tenham esse reino por eterno e entrem nele. Não é uma desconstrução da nossa religião? Não é uma desconstrução da nossa liturgia e cerimonialismo muitas vezes? Eu posso amar a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, mas a expressão de que isso de fato é verdade, só se isso acontecer no dia a dia. O intérprete da lei sabia muito bem essa verdade, mas sabia de forma teórica. Tanto é que quando
ao contato direto com Jesus, ele falou: puxa vida, eu sei muito bem resumir a palavra, sou teólogo, carteirinha de teólogo eu tenho. Maravilha, sou formado em Bíblia, interpretação de Bíblia. Mas ele viu que ele não sabia quem era o próximo, ele não sabia amar o próximo. Ou seja, era apenas um amontoado de religião, um amontoado de conceitos verdadeiros, mas não basta a verdade teórica, a vida cristã, a vida abundante. Escute, querido, a vida abundante cristã está em servir a Deus naquele que está necessitado ao meu lado. Amém? Diga assim: eu preciso, forte, amar a Deus com todas as minhas forças, servindo ao próximo. Aí ele entra com a história de quem? Do samaritano. Interessante que o camarada caído na beira do caminho é um Zé Ninguém, nem nome ele tem. Disse alguém e caiu na mão dos salteadores. Jesus traz essa verdade e nem sequer põe nome nesse camarada que caiu. Porque normalmente o que está necessitado muitas vezes não tem nome. E não precisa de nome para ser socorrido, precisa de alguém que socorra. Porque nós queremos muitas vezes fazer o bem àqueles que nós já conhecemos, aqueles que têm nome. Inclusive àqueles que vão nos retribuir de alguma forma. É aquele fazer o bem, é aquele amar ao próximo quando o próximo me será propício, né? Eu quero amar o próximo desde que o próximo depois se aproxime de mim para me beneficiar. Esse conceito da retribuição. Mas ali Jesus conta a parábola, não coloca nem nome naquele que caiu. Caiu alguém. Aí, de repente, descendo de Jerusalém, alguém caído, ferido, desacordado, passa um sacerdote. Eu acho que ele era pastor da comunidade cristã Vivistá, de repente. Desceu, passou próximo. Passou próximo e não se tornou perto. Porque é possível estar perto e não se tornar próximo. Escute, é possível estar perto e não se tornar próximo. Passou, olhou, atravessou a rua, foi do outro lado. Eu tinha acabado de estar no culto em Jerusalém. O sacerdote oficiava no culto. O sacerdote servia a Deus. O sacerdote apresentava sacrifícios a Deus, extremamente religioso. Ele tinha acabado de cumprir o seu papel religioso. Não, acabei de ir no culto, tive até na noite de louvor. Você nem imagina no primeiro celebrar que teve, eu tive lá. Aí passou de repente perto do próximo, precisava, virou de lado. Falou: não, eu já fiz a minha parte com o Senhor. De igual modo desce quem? Um levita. E levita aqui não é o pessoal que canta, não, né? O pessoal que canta lá do Antigo Testamento, o levita lá é o pessoal que limpava os estrumes das ovelhas, o pessoal que limpava o templo, o pessoal que oficiava. Claro, alguns deles cantavam também. E passou o levita, já tinha feito a função dele, passou perto do caído e fez o quê? Mudou de lado. Isso não é problema meu, porque o outro não é problema meu, o que sofre não é problema meu. Porque eu já cumpri minhas funções com Deus, de toda a minha força, de todo o meu coração, então eu não preciso mais ver o próximo. O levita, de igual modo, trocou de lado e teve essa atitude indiferente, essa atitude de indiferença. E não é o que nós vemos hoje, amados, a indiferença para com o sofrimento daqueles que nos rodeiam. Uma atitude de sofrimento. Às vezes somos sacerdote, temos função de levita, embora levita não tem mais, né? Porque levita, vou só abrir um parênteses aqui, não tem levita mais, tá, meu irmão? Você que me ouve e que me assiste, me assistirá. Se alguém falar que é levita, falar: você é judeu, irmão? Então, você é judeu lá do templo, você vai ter um novo templo em Jerusalém, você vai oficiar lá? Não, você é levita, irmão, você é da tribo de Levi? Não, é que agora eu canto na igreja. Não, levita, primeiro nós não somos nem da linhagem de Arão mais, né? Jesus é um sacerdote segundo a ordem
de Melquisedeque. Melquisedeque não tem templo, não tem culto, não tem levita. Nós somos agora da ordem do sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Então não tem mais esse negócio, só tem ele. E todos nós somos sacerdotes diante do Deus Altíssimo, porque nós oferecemos o nosso sacrifício. Mas a forma correta de nós oferecermos esse sacrifício é onde? É no próximo. Mas atitude de indiferença, o que mais dói não é atitude de indiferença. Você já sofreu indiferença com alguém? Você precisando, doente, caído às vezes à beira do caminho existencial da sua vida e alguém te trata com indiferença? Dói. A indiferença é terrível. Mas também foram insensíveis. Veja bem, o que aconteceu? O cara estava caído no caminho, à beira do caminho, e a Bíblia diz que ele estava meio morto. Foram insensíveis, porque a religião, ela tira a sensibilidade do ser. As pessoas muito religiosas, você lembra que a história é para responder a pergunta de um escriba, de um intérprete da lei, de um religioso. A religiosidade vazia, destituída de amor ao próximo, ela torna-nos insensíveis. A Bíblia diz que o rapaz, o homem caído, estava meio morto. Veja bem, se estava meio morto, estava meio vivo. Não é verdade? Se estava meio morto, estava meio vivo. Mas o religioso não percebeu que, mesmo diante do quadro complicado, caótico de 50% de morte, havia 50% de vida. É isso, amado, que nós temos que ter, essa percepção, essa sensibilidade que, ainda que está no pecado, ainda que está caído, ainda que está desconfigurado, ainda que está à margem da sociedade, ainda que está necessitando, mesmo que aparentemente esteja 50% morto, mas há 50% de possibilidade de vida naquele indivíduo, e a glória de Deus pode se manifestar em cada um deles. A vida. Sensibilidade. Ah, mas é um drogado, é um adúltero, é não sei o que, é um malandro, é um bandido. Bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido morto quando o bandido não é teu filho, nem teu sobrinho, nem seu parente, porque se for seu parente você não vai querer isso para ele. Bandido bom não tem, mas tem ex-bandido do qual havia 50% de vida e alguém estendeu a mão e o serviu como Deus o serve. Essa é a percepção da igreja. Amar a Deus no próximo. Os judeus, amados, isso é interessante. Passa levita, passa sacerdote, aí vem quem? Samaritano. Jesus é terrível, no bom sentido. Entendam, Jesus, ele vai na veia do problema. Por isso que encontrar com Jesus, por isso que as pessoas correm de Jesus. Não estou falando de Jesus de verdade mesmo. Corre porque ao encontrar com Jesus você é confrontado. Ao encontrar com Jesus, aquele mestre da lei, intérprete da lei, teve que confessar que ele não amava o próximo, ele tinha teoria. E o encontro com Jesus muda o ser. O encontro com Jesus muda a perspectiva de vida. O encontro com Jesus muda a visão de futuro. Aliás, o encontro com Jesus Cristo muda o significado de como interpretar a vida. O encontro com Jesus é cheio de surpresas, porque o Pai sempre nos surpreende. Agora ele vem e diz, olha, o que você está dizendo aí? Você está dizendo que esse jovem que está caído, 2 dos oficiais do templo não conseguiram servi-lo. Aí vem um samaritano. Por que ele escolhe o samaritano? Porque o samaritano era considerado o pior tipo de gente pelos judeus. Judeu não falava com samaritano, não fazia negócio com samaritano. Judeu detestava samaritano porque era um povo considerado misturado, um povo considerado impuro. Se é hoje, nós consideraríamos, hoje é considerado os pagãos, aqueles que não têm Deus. Aí Jesus escolhe essa pessoa que não está dentro de uma igreja, que não está dentro de um código de religião. Ele escolhe esse que está fora do sistema religioso. Se é nós hoje, ia nos chocar. De repente ele escolheria, sabe quem? Talvez um xiita. Escolheria um personagem xiita, aquele que se enche de bomba e explode, inclusive contra os cristãos. Talvez ele usaria justamente esse personagem.
Um samaritano desce e olha, e para. Por quê? Os judeus, que é o sacerdote e o levita, próximos se tornaram estranhos do homem. O samaritano estranho tornou-se próximo, porque é o amor que torna alguém próximo do outro. Grave isto, é o amor que torna alguém próximo do outro. Eu repito, é possível estar perto e não ser próximo. Quantos de nós, quantos casais vivendo no mesmo teto e morrendo de solidão, estão próximos e não se tornam, estão perto e não se tornam próximos? Quantos pais estão perto dos seus filhos e não se tornam próximos dele? Com atitudes de diferença, com atitudes de insensibilidade, com atitude de transferência de responsabilidade. Quantos irmãos nossos, quantos vizinhos nossos que não são alvos do nosso amor? Então a vida eterna, amados, é viver esse amor que aproxima. A vida eterna é viver de tal forma que acolhemos o necessitado. Jesus termina a parábola dizendo, perguntando para o intérprete da lei, qual desses três te pareceu próximo daquele que estava caído? Ah, com certeza é aquele. Ele teve que confessar. Engraçado que eles eram tão terríveis que ele não falou, é o samaritano. Não, falou, com certeza é aquele que teve compaixão dele. Ele tinha que ser humilde e falar, não, foi o samaritano, mas imagina, o sacerdote não foi, o levita não foi, o samaritano tornou próximo. Aí Jesus arrebenta, ele fala, vá e faça o mesmo. Quer ter a vida eterna, meu irmão? Amém? Tenha misericórdia, aproxime-se em amor daqueles que necessitam. Veja bem, o homem chegou e teve empatia. Chegando, vendo caído, ele teve empatia. Esta palavra é fundamental nos nossos dias. Irmãos, nós vivemos dias em que, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria e está se esfriando. A afeição natural. Nós vivemos num individualismo louco, num egocentrismo descontrolado. Nós vivemos nessa máquina do tempo, nessa loucura do consumismo, nessa loucura de viver, de lutar com a vida, e não sobra tempo para ninguém, não sobra tempo nem para nossa esposa, nem para os filhos, nem para ninguém. Nós vivemos nessa engrenagem do consumismo que nós não percebemos, mas nós não temos tempo para ter empatia com aqueles que sofrem. E às vezes os que sofrem estão na mesma casa nossa. Eu vejo lá em casa, tem que abraçar todo dia, 2, 3 vezes. Aí quando os filhos, nora não passa lá um dia, não passou aqui. E é isso aí, essa carência que tem que ser suprida, essa empatia. Aquele homem para a sua viagem, eu não vou entrar em detalhe da parábola, porque o importante da parábola é você amar a Deus no próximo. Essa é a lição fundamental, se quiser ter vida em si mesmo. Mas aquele homem investe tempo, ele investe os suprimentos, os aprovisionamentos que ele tinha, o azeite, o vinho, ele gasta tudo. Aquele homem tem coragem, porque ele corre risco ao parar para cuidar daquele caído. E é interessante, né? Porque como nós temos medo de correr riscos, parar para ajudar um necessitado, meu Deus do céu. Inclusive, quando alguém para perto da nossa janela do carro, nos semáforos, a gente faz trancar as 4 portas, né? Travar as portas e, meu Deus do céu. E claro, se a gente não fizer isso, é bem provável que seremos assaltados. Mas quantas vezes nós passamos pelas ruas e vemos pessoas caídas e tratamos com indiferença? Outras vezes é do nosso lado. Às vezes nós moramos há 20 anos numa residência e não sabe quem é o vizinho. Porque eu não preciso do vizinho. Eu acho que eu sou autossuficiente, eu não preciso do vizinho. Para quê vizinho? Eu lembro da época que os vizinhos, o pessoal que é mais de idade, você ia lá buscar um pouquinho de arroz, um pouquinho de açúcar,
Porque não tinha mesmo. Eu lembro de em casa acabar o arroz e não tinha dinheiro para comprar, para ir na venda comprar, e não tinha nem trabalho às vezes. A gente ia lá no vizinho, sempre presta uma xícara de arroz, um bocadinho de café. Você precisava um do outro. E depois pagava, tá? Bem lembrado. Pois lá retribuía. Mas havia essa convivência. Você chegava nos vizinhos para bater papo, contar história. Eu que gostava de bater um violão, né, irmão? Sou tocador de violão. Bater um violão à tarde, cantar umas modas sertanejas, aquela sertaneja que é de sertão mesmo, de raiz. Mas havia uma convivência com os vizinhos. Hoje não. Nós entramos no nosso carro, que eu que morei em apartamento, né? Aí que você não sabe nem quem é quem. Porque nós achamos que nós não precisamos um do outro. Nós achamos que nós somos autossuficientes. E nessa tentativa de sobrevivência, que às vezes é necessária, correr, trabalhar, lutar, o marido, a esposa, nós vamos ficando insensíveis e não percebemos a dor do próximo. E aí está a causa da nossa infelicidade, porque a verdadeira felicidade está em servir. Mas aquele homem empreendeu isso, prendeu o desapego, chegou lá, contribuiu. O homem tinha crédito na cidade, a hora que eu voltar eu pago o que faltou aí, porque ele tinha crédito, credibilidade. Né, Valdir? Podia comprar o que precisa e tem crédito, isso é maravilhoso. Mas, amados, a vida eterna inicia agora e ela é evidenciada pelo amor de Deus ao próximo. Não se engane, amado. Nós estamos aqui, a nossa proposta é compreendermos esta verdade. Só é possível amar a Deus no próximo. É isso que eu gostaria muito que essa comunidade se caracterizasse, como uma comunidade que ama o próximo. E que próximo? Mas os domésticos da fé, diz o apóstolo Paulo. Doméstico da fé. Não, a pergunta aqui não é quem é meu próximo, a pergunta seria, de quem eu devo me tornar próximo? É de quem que eu devo me tornar próximo? Porque pessoas caídas têm aos montes, mas de quem, Senhor, que eu devo aproximar? Pode ficar tranquilo que Deus coloca. Como coloca? Muita gente necessitada, financeiramente, tá, irmãos? Nós estamos vivendo mais uma crise aí, inclusive a nível de mundo. Está desenrolando, desembocando uma nova crise financeira, que tem que criar essas crises para alguém ganhar dinheiro. E muita gente vai precisar. Você que é patrão, perceba o próximo que precisa da tua ajuda. Talvez é um abono no final do mês. Talvez é uma palavra. Talvez é uma motivação. Torne-se próximo. Financeiramente, emocionalmente. Quem é que precisa de valorização? É na escola? É por onde você anda? Às vezes é aquele bom dia para aquele velhinho, para aquela velhinha, né, que você sobe lá, você, Felipe, tem que dar bom dia para ele todo dia. Porque o que ele mais precisa no dia é um bom dia, porque ele não precisa de mais nada. Nem bom dia nós falamos, né? Eu morei em Cascavel, lugar difícil de falar bom dia, gente. O pessoal, você fala bom dia e não responde. O pessoal muito fechado, igual curitibano, né? Curitibano também é assim, eu convivi muito em Curitiba. Você fala bom dia, o cara nem olha para a cara. Meu Deus do céu. Às vezes é um sorriso, é o mínimo, gentilezas no nosso dia, oásis do reino, né? Sinais do reino de Deus, aprendemos na quarta-feira, o reino de Deus não é um lugar, não é uma instituição, o reino de Deus é você, e de repente aquele alguém necessitado está precisando de ver, há uma presença diferente aí do meu reino, é esse abraço, é esse daí, vamos junto, é esse negócio da mãozinha lá nos emotion, que fala, eu sou meio leigo no assunto. Tem os irmãos aí que colocam assim um joinha e um murrinho assim, estamos juntos. É esse estamos juntos. É esse está caído à beira do caminho, estamos aí. Estamos juntos. Você caiu, às vezes abaixe, querido. Tira os cargos, tira os títulos e caia, e deite junto. Eu lembro de uma história de um monge que acompanhava os seus discípulos. Aí chega um seguidor desse monge e diz para ele, olha, eu errei, eu pequei feio aí, e agora eu preciso ir até a tal cidade para fazer uma oração naquela igreja, para eu me sentir perdoado.
Mas se eu chegar lá, era costume de quem errava, ia lá naquela igreja para se sentir perdoado. E o que eu faço agora? Eu estou envergonhado, porque ninguém sabe que eu errei, que eu caí. Aí o monge falou, não, você vai comigo. Nós entraremos nós dois na igreja, porque aí ninguém saberá qual dos dois que errou. Coisa linda, né? Ou seja, eu me exponho por causa de você. Eu exponho para proteger a tua reputação. Nós não, quando o irmão cai, nós mandamos até conversar. Você viu quem que caiu? E caiu para nós é só adultério. Até parece que é só adultério que é pecado. Mentir não é pecado, falar mal dos outros não é pecado. Tudo é pecado nesse sentido, meus irmãos. Mas nós nos alegramos quando o cara cai e ainda difamamos. Ou quando o cara não caiu, a gente fica caçando um jeito dele cair, né? Fala, eu não sei não, aquele camarada vai cair. Ou fica fuçando no Facebook do cara, para ver se acha assim, uma treta, uma curtida que ele deu para alguém que não deveria ter curtido, né? Gente, quando cai, senta junto, sobe junto até a presença do Senhor, para acompanhar aquele que está caído, está ferido. Ah, amado, é outra concepção de vida eterna. Torne-se próximo. Não fique só perto, querido. O levita estava perto e não se tornou próximo. O sacerdote estava perto e não se tornou próximo. O samaritano estava longe e se aproximou. Estava longe etnicamente. Estava longe em todos os conceitos, mas para quem ama a Deus, no próximo, não existem fronteiras. Ah, ele não é da minha religião. Oh, e daí? Ele não é da minha religião. Você tem algum crentômetro para medir quem é de Deus e quem não é? Você tem? Tem lá um cristômetro que você coloca perto das pessoas. Ah, esse é de Jesus, esse não é. Esse é cristão, esse não é. Você não sabe, querido. Talvez esse aqui é todo cristão, todo formal, todo sacerdote, todo levita, e o outro é apenas um samaritano, mas está servindo ao próximo. E no dia do juízo vai ter tanta surpresa. E no céu, então? Escute, o bom samaritano não estava procurando cumprir um dever. Caridade e fraternidade, olha aqui para mim. Caridade e fraternidade não é dever, é voluntariado, é espontaneidade. Ele não estava procurando cumprir um dever, não tinha necessidade, mas amou o seu próximo como a si mesmo. Concluindo, a compreensão e prática dos ensinamentos desta parábola possibilitará a remoção dos preconceitos, os ódios, as guerras e as lutas de classe. Quer ter vida eterna em si mesmo? Vá e faça o mesmo. Socorra todos os necessitados que estiver perto de você. Mas não é que você vai fazer isso aí pensando em herdar o céu, não. Você vai fazer isso por amor, porque quem ama a Deus não consegue ver o sofrimento do próximo. Amado, talvez você está caído à beira do caminho, precisando de uma necessidade, seja ela em qual área, em qual dimensão do teu ser. O Pai está aqui, Jesus está aqui. Talvez tenhamos sido sacerdotes e levitas, ocupados demais com a religião, e não temos tido sensibilidade e empatia tão necessárias. Às vezes temos estado perto, mas com atitude indiferente. Você quer mudar isso. Você quer que Jesus muda isso. Às vezes, como igreja, amados, nós não temos percebido a carga pesada demais que está no ombro do outro. E a Bíblia nos ensina a carregar essas cargas. Ore ao Espírito Santo para que Ele te faça sensível. Você até tem um bom conhecimento teológico, conhecimento sobre Deus, sobre a interpretação da palavra, mas às vezes tem sido só discurso. Mas aqui está Jesus nesta noite,
que nos confronta, que nos faz enxergar. Precisamos nos enxergar primeiro. Precisamos tirar a trave que está no nosso olho. Eu costumo dizer aquela viga de peroba que está no nosso olho, para poder enxergar bem e sim, com todo cuidado, com todo jeito, com toda sensibilidade, dizer para o irmão que tem um cisquinho no olho dele. Porque se a gente não se enxergar primeiro, não tem jeito de ver o cisco no olho do irmão. E o amor que aproxima é esse amor que me faz enxergar, porque eu amo a Deus, e esse amor que uma vez eu tendo sido me enxergado quem eu sou, eu estendo a mão, eu estendo o abraço. Qual é a tua necessidade? Em qual condição eu e você estamos? Feche os seus olhos e fale com o Pai. Pai querido, te damos graças porque o Senhor tem nos encontrado. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou esse encontro com o Teu Filho Jesus. E diante do Teu Filho Jesus, nós só temos duas posturas: ou irmos embora da presença dEle vazios, sem vida eterna, ou nos enxergarmos e quebrantados, rendidos, invocar o perdão, invocar a transformação. E nesta noite, Pai, nós pedimos que o Senhor arranque de nós toda a religiosidade, todo o nosso conceito teórico, ajude-nos a praticar, Pai. Arranca de nós, meu Deus, toda a indiferença para com aqueles que sofrem, toda a antipatia, todo preconceito para os que estão caídos. Arranca de nós, Pai, toda indiferença. Faz-nos enxergar e saber que não somos mais que ninguém. Faz-nos compreender, ó Deus, a verdade de que é servir ao Senhor naquele que está próximo. Pai, dá-nos discernimento para percebermos as necessidades daqueles que nos rodeiam, as necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades sociais, as espirituais. Pai, que nós não vivamos mais para nós, mas enche-nos do Teu amor, o Teu amor que aproxima, Pai. Pai, aqueles irmãos que se encontram, que se identificaram com o que está caído à margem, ao discriminado, àquele que sofre de preconceitos. Pai, ele está sofrendo, ferido e sendo alvo do bullying, sendo alvo, meu Deus, da chacota. Talvez por causa da queda, as feridas estão expostas, as feridas estão sangrando e a multidão continua querendo apedrejar. Faz-nos nessa noite, Pai, experimentar da Tua cura, mas sobretudo, Deus, faz-nos nessa noite instrumentos da Tua cura, mãos do Senhor que toque no próximo, línguas do Senhor para bendizer, para motivar, para agradecer, para reconhecer. Arranca de nós toda maledicência, toda maldade, todo juízo. Pai, não permita que sejamos mais assim. Pai, nós nos encontramos nesse ajuntamento, sob o Teu Espírito Santo, e pedimos que Tu nos mude, porque nós queremos viver eternamente desde agora, Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, àqueles, ó Deus, que estão aqui, aos irmãos que não puderam.
Dá-lhes uma semana de vitória em todas as áreas, Pai. Abençoa o teu povo no corpo, na alma e no espírito, Pai. Que a tua vitória e a tua graça, a tua paz sejam multiplicadas na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe você. Cumprimenta seu irmão, dê um abraço a ele.